No programa de hoje você vai ver como é possível adaptar a produção de cogumelos ao clima brasileiro. A gente também vai visitar uma fazenda de criação de suínos em Brasília e conhecer um programa que quer aumentar a produtividade, diminuindo os danos ambientais no meio rural. E tem receita. A gente vai te ensinar a preparar um tradicional baião de dois. O Agronacional começa agora, é o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. Você sabia que para produzir cogumelos é necessário um clima frio e úmido? Em lugares como o Brasil, com seu clima tropical, então é preciso fazer uma série de adaptações. A gente vai conhecer um produtor de Brasília que utiliza estufas climatizadas para cultivar champignon. É a única forma de driblar o clima da capital federal, onde a umidade pode chegar próximo dos 10%. O cultivo de cogumelos é tido como uma tendência no Brasil por várias razões, principalmente devido às suas propriedades nutricionais e medicinais. Eles são ricos em proteínas, são ricos em vitaminas, em sais minerais, em nutrientes como cálcio, fósforo, potássio. Também são ricos em vitaminas do tipo B, do tipo C. A Embrapa procura realizar cursos anuais, 1 ou 2 vezes por ano, depende da demanda. São 5 dias de curso, com aulas teóricas e práticas. A programação é bem variada, porque nós ensinamos não só todas as etapas de cultivo de cogumelo, como também por espécie, e falamos também da parte de empreendedorismo, de comercialização de mercado. Lá eles ensinam como você faz o composto para o cogumelo, explica das doenças que ocorrem no composto ou na cultiva do cogumelo, como cultivar, como processar, como você vender, fala de comercialização. Então é um curso que foi de 1 semana, que a gente nesse período teve todas as etapas de como realmente trabalhar com o cogumelo, né? E a gente utiliza aqui o capim braquiária, o bagaço de cana, farelos de trigo, de soja, calcário calcídico e a cama de frango. Todos esses componentes misturados com um processo de sequência, né? Tem uma sequência para você produzir, eles demoram em torno de uns 15 dias para ficar pronto, uma massa bem quente e levemente apodrecendo, vamos dizer, fermentando e apodrecendo. Só que ela é muito contaminada, aí a gente tem uma segunda etapa, pega toda essa massa e coloca dentro de um forno, que a gente chama de forno pasteurizador. Lá sim, ele passa uns 15 dias também, injetando vapor nele para que ele alcance 65 graus de temperatura. Esses 65 graus eu preciso permanecer pelo menos umas 24 horas com ele para garantir que ele descontaminou, e depois o processo é de redução normal da temperatura, que o próprio composto perde esse calor todo. Neste processo eu elimino todos os gases de amônia, ureia que tem nele, certo? Eliminou isso, o composto fica pronto para quê? Para uma outra etapa, que é receber o fungo no composto. Então o alimento está prontinho, a gente pega o fungo, joga dentro desse composto. E o fungo do cogumelo, que aí pode ser um cogumelo champignon, um cogumelo shimeji ou um shiitake, tem vários tipos, cada produtor tem um tipo de cogumelo específico. Ele come isso aí e vai crescendo ali dentro, tá se ramificando. Quando esse composto que a gente chama de colonizado está branquinho com o cogumelo, é que a gente leva para casa de cultivo. Aí dentro dela sim, eu umidifico bastante, eu esfrio bastante para ele começar a brotar. Essas são as 3 etapas dele. O clima favorável para o cogumelo é um clima mais ameno, temperaturas de no máximo 25 graus, 26, e uma umidade realmente maior, acima de 70%. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem para produzir aqui em Brasília, porque aqui é muito seco e muito quente. Então as estufas, as estruturas que a gente tem que criar, elas precisam estar bem preparadas para manter a umidade dentro e também manter a temperatura mais uniforme, né? Os cogumelos mais presentes ou mais comuns no Brasil, primeiro é o champignon de Paris. O champignon de Paris, ele na década de 1950 foi introduzido por imigrantes chineses, e seguido de shiitake, do shimeji
que é um cogumelozinho cinza, que pode ser cinza ou branco. O cogumelo champignon é dessas etapas todas que eu expliquei. O do shimeji, ele já não é como o champignon, ele não gosta da matéria tão degradada, tão apodrecida, ele gosta dela mais crua. Então eu não ponho cama de frango. Já o shiitake, que é um outro tipo de cogumelo, ele gosta dessas palhas, mas ele gosta da lignina que tem na madeira. Então geralmente o pessoal tritura a madeira e acrescenta nesse composto. A gente tem uma característica aqui, que todo cogumelo quando nasce, ele nasce assim, meio sujinho, meio com terra, né? Essa é uma terra também que a gente trata com vapor, não trata com produto químico, né? Então assim, essa é a melhor forma de você comprar e consumir o cogumelo. Chega em casa, passa uma água, fatia, cozinha, come fresco, né? Por que a gente não faz isso? Que a legislação comum permite que se lave o cogumelo com alguns produtos químicos para ele ficar muito branco e conservado. Só que, querendo ou não querendo, esse produto não faz bem para a saúde. A nossa ideia é vender o produto dessa forma, ele tem realmente uma certa sujeirinha, mas o cliente já entende, olha, isso é uma terra tratada que não tem nenhum tipo de químico nela. Eu passo a água, resolve. Também, ó, a gente cozinha ele. Você veja que os nossos cogumelos são escuros, né? Olha a diferença de um para o outro. Por que ele é escuro? Porque depois que cozinha, ele realmente escurece. Ele só não escurece se você colocar algum produto químico para clarear. É o que você vê muito no mercado. Você chega lá, você vê alguns cogumelos branquinhos, ó, parecendo que você colheu ele na hora. Na verdade ele não é, porque ele tem algum produto químico para clarear ele. Então a gente pretende sempre vender ele, mesmo que a gente tenha que ensinar para o consumidor que, olha, este é o melhor, mesmo ele estando mais escuro, é a ideia nossa de mostrar para o consumidor. O uso de cogumelos diariamente nas refeições, ele vai melhorar também a qualidade de vida. A pessoa que faz uso desses cogumelos, ele não vai ter só no seu organismo nutrientes e princípios ativos que vai melhorar toda a sua saúde, e como também aumenta a sua energia, o seu vigor, fazendo com que o consumista, aquele que consome diariamente, ele vai se tornar muito mais ativo. Lembrando que ele não é um medicamento, ele é um alimento funcional que é usado como um tratamento complementar, nunca isolado. O baião de dois é um prato tradicional do Nordeste, mas que ultrapassou essa região, especialmente depois que o rei Luiz Gonzaga levou para todo o Brasil a música, que tem o mesmo nome do prato. E a chefe Nalva, do Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, vai ensinar agora pra gente como preparar essa deliciosa receita. Confere aí. Meu nome é Nalva, trabalho aqui no Centro de Tradições Nordestinas e vou apresentar para vocês a receita do baião de dois. Aqui eu tenho feijão fradinho, né, o feijão de corda, arroz parboilizado, bacon, linguiça calabresa defumada. Nós temos 3 tipos de pimentões, verde, amarelo e o vermelho. Açafrão da terra, páprica doce, cebolinha, salsinha, coentro, queijo mussarela, queijo coalho, queijo Minas, caldo de galinha, carne seca e cebola. Esses são nossos ingredientes. Agora eu vou apresentar para vocês passo a passo da receita do baião de dois. Aqui é o bacon, né? Já está dourado, né? Aí eu vou usar cebola. Vou dar uma douradinha na cebola. Vou usar o caldo de galinha, páprica doce, açafrão da terra e a carne seca. Misturando todos esses ingredientes, eu vou jogar o feijão fradinho, né? Já está cozido já.
arroz parbolizado. Aí eu vou misturar todos os ingredientes, né? Baixar o fogo baixo. Misturei o arroz e o feijão. Agora vamos jogar os queijos, né? É o queijo Minas, mussarela e coalho. Pimentão vermelho, verde, pimentão amarelo. E para finalizar, né, a gente vou jogar o cheiro verde, né? Cebolinha, salsinha e o coentro. Mistura tudo novamente. E tá pronto o nosso baião de dois. Esse aqui é o acompanhamento do baião, né? Que acompanha o baião de dois. É a carne seca, né? Com mandioca, que nós servimos aqui no restaurante. No próximo bloco, a gente vai conhecer uma criação de suínos em Brasília e saber como funciona um programa que quer implementar a resiliência climática no campo. Não sai daí! Agora a gente vai até uma fazenda em Brasília para conhecer uma criação de suínos integrada com a agricultura. Nesse local, eles produzem desde o milho para ser utilizado na ração até bioenergia a partir dos dejetos. E a gente também vai ver o que é necessário para produzir uma carne de qualidade. Nós somos a Agropecuária Sense, uma das famílias pioneiras aqui no PADEF, esse programa de desenvolvimento da agricultura aqui no Distrito Federal. A nossa história está vinculada às atividades de agricultura, suinicultura e bovinocultura de corte. Atividades essas que a gente procura integrar. Nossa lavoura, a nossa agricultura produz o milho, a soja, o sorgo, o trigo, que depois vai virar ração, vai virar alimento para os animais. É uma ração que é toda formulada, otimizando o custo desses ingredientes e também o valor nutricional de cada um. Para produzir uma produção ligada à alta qualidade dessa carne, oriunda de raças como o Duroc no suíno e o Angus no bovino. Também dentro dessa integração, todos os efluentes, os dejetos, o esterco dos animais, vai para a adubação da lavoura e também das pastagens. Então, após esses dejetos saírem da granja, eles vão para uma lagoa de fermentação, onde fica num período de 30 dias passando por esse biodigestor, onde o gás é comprimido e vinculado e direcionado para um motogerador. Esse motogerador, através da estrutura mecânica, aciona uma turbina e essa turbina, através do alternador, transfere essa energia mecânica para energia elétrica e com isso a gente consegue fornecer essa energia à rede. São processos, são tecnologias que nos possibilitam ter uma adequação ambiental, né? E também uma receita a mais. Então é bom do ponto de vista econômico, ambiental e social também, porque polui menos, esse metano a gente não fica jogando para a atmosfera, isso reduz bastante também, por exemplo, a questão de cheiro na granja, de mosca, e possibilita um biofertilizante de alto valor agronômico para a gente poder adubar as pastagens e lavoura. Na suinocultura a gente trabalha com todo o ciclo de produção, desde a reprodução, através da inseminação artificial, das matrizes. A matriz ela tem 4 meses de gestação. Hoje a porca, a matriz, tem muita prolificidade. A gente consegue produzir hoje 30 leitões porca ano, um pouco mais do que isso. É um animal também, dado o avanço de mais de 50 anos de melhoramento genético, é um animal que converte muito bem o alimento. Após a fase de gestação, essa porca, essa matriz, ela vai para a maternidade, onde é um espaço muito bem limpo, desinfetado, com todos os cuidados.
sempre tem uma assistência das pessoas da equipe nesse parto, porque a gente tem porca hoje que pare 20 leitões, né? Então tem que ter um cuidado muito grande com isso e para que esses leitões sejam bem amamentados, desde o colostro passando por todo o período de amamentação. Após essa fase, os animais são desmamados, vai com a estrutura que a gente chama de creche, a estrutura adaptada. Nos dias frios a gente procura aquecer essa estrutura através do fornecimento de energia. É onde o animal, com toda uma ração balanceada, nos primeiros dias, inclusive com produtos lácteos, a gente dá toda a estrutura para o animal poder se desenvolver bem. O bem-estar animal envolve toda uma estrutura, manejo e respeito ao animal, como por exemplo práticas de não deixar o animal desconfortável do ponto de vista da sensação térmica, não deixar com restrição aos alimentos, manejar sem bater nos animais, né? Manejar com respeito, com cuidado os animais, tratar com respeito. E também do ponto de vista de algumas estruturas de produção, existe hoje a tecnologia que fornece o alimento ao animal, no caso a matriz, onde essa tecnologia identifica qual é a matriz e possibilita essa matriz adentrar numa estação de alimentação conjugada, ligada a todo um software, a todo um sistema de monitoramento. Então possibilita criar esses animais e produzir em grupos, né? No caso da gestação. E não mais individualmente em gaiolas. Então foi a tecnologia que possibilitou a gente avançar no quesito bem-estar animal e poder atender toda a legislação vigente e pensar no mercado aqui e lá fora também. Então a gente tem trabalhado num segmento de carne de qualidade, de carne premium, através de todo o controle zootécnico nessa produção, toda a garantia de origem, desde a matéria-prima que a gente usa na alimentação dos animais, garantindo todo o controle relacionado às doenças, né, o controle sanitário, a biossegurança, todos os processos de desinfecção e limpeza que a gente faz na instalação dos animais, e através de uma alimentação balanceada, juntamente com a genética, no caso do Duroc no suíno e o Angus no bovino, confere uma carne diferenciada, através do seu marmoreio, da sua suculência e da sua maciez. O processo ele se inicia com a cadeia de insumos, desde os nossos fornecedores de ingredientes, matéria-prima para ração, para produtos veterinários, a todo o controle do processo de produção, passa dentro da fazenda, dentro da porteira que a gente chama, né, por todas as fases de criação, e tem o pós-porteira através das indústrias frigoríficas, né? Através da agroindústria, na transformação do produto, né? E aí a cadeia de frios também é a distribuição dessa carne, dessa proteína ao varejo. Então toda a cadeia produtiva envolve um controle grande, uma profissionalização de todos esses elos da cadeia produtiva, para que a gente possa trabalhar bem alinhado e não perder essa qualidade desde a origem até a mesa do consumidor. Agora a gente vai conhecer o módulo agroclimático inteligente e sustentável. O programa Mais busca implementar uma agricultura que seja produtiva, mas também regenere o meio ambiente. O Programa Mais é um programa corporativo de inclusão produtiva de pequenos agricultores familiares que moram e vivem e produzem em áreas de vulnerabilidade climática, utilizando técnicas de agricultura regenerativa. Então, o Programa Mais, praticamente o que ele faz, eles ajudam os produtores a adquirirem o conhecimento necessário para produzir de forma muito mais sustentável, que lida com esse desafio da mudança climática e que seja regenerativo não somente para o meio ambiente, mas também para a economia e do ponto de vista social. E o nosso trabalho consiste em ajudar a articular recursos desses produtores junto com os recursos naturais para ajudar eles de uma certa forma
produzirem de forma melhor e mais sustentáveis e se encaixarem, vamos dizer, na cadeia de valor existente localmente. Qual é o grande problema do paradigma produtivo hoje do Brasil, mas não é só do Brasil, do mundo inteiro? E quanto mais você consumir um produto, mais você degrada o meio ambiente. Porque qualquer coisa que hoje é produzida de forma destrutiva. Muitos insumos químicos, muitos combustíveis fósseis, muita degradação, muita queima ainda, infelizmente, muita erosão de solo. Então, quanto mais eu vou consumir, quanto mais o consumidor, de certa forma, participa dessa destruição. Então, o Programa Mais e as técnicas de agricultura regenerativas que nós estamos tentando incluir no programa é justamente para ter outro paradigma produtivo, ou seja, quanto mais você consome, mais você consegue regenerar o meio ambiente. Então, isso, na realidade, você usa a perspectiva capitalista, mas de forma regenerativa e não de forma degenerativa como é hoje. Um dos objetivos do projeto do programa é que o programa pertence à comunidade. Então, se você fica na comunidade, trabalhando na comunidade o tempo todo, você se torna o coração do projeto. E isso leva o empoderamento da comunidade para você, equipe técnica. Então, uma das regras nossa é que os programas Mais, ele não é desenvolvido por nós, ele é desenvolvido pela comunidade. O nosso único objetivo, a estratégia é de ajudar a comunidade a entender a dinâmica do programa e se empoderar e fazer que o programa se torne deles de forma sustentável e que eles, de uma certa forma, conseguem gerenciar o programa localmente. Um dos trabalhos que nós temos feito é no interior da Bahia, no território Bacia de Jacuípe. Trabalhamos com a cooperativa Coop Sertão e Free Bahia, que são duas cooperativas de agricultura familiar, e nós ajudamos os fornecedores dessas duas cooperativas a praticamente adquirir conhecimento, implementar técnicas de resiliência climática e de agricultura regenerativa para produzir mais, com menos impacto ambiental, com maior rentabilidade, tanto para eles quanto para a agroindústria. Aqui no Rio de Janeiro estamos começando uma ação com uma fazenda, se chama Fazenda Santa Rosa, está próximo da região de Campos, e eles entraram em contato conosco justamente para tentar utilizar a técnica de agricultura regenerativas e tentar, de uma certa forma, amenizar os problemas que estão tendo com a erosão, porque foram muitos anos de cana-de-açúcar, de queimadas e agora, uma certa forma, a bovinicultura extensiva, e isso, de uma certa forma, degradou um pouquinho a pastagem. Só que é possível recuperar essas regiões, essas áreas degradadas. Então, estamos começando a trabalhar ativamente com eles justamente para implementar essas técnicas e mostrar que é possível recuperar com rentabilidade a questão do meio ambiente, né, com sustentabilidade econômica. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais informações sobre a agropecuária do país. Agronacional é o Mundo do Campo na tela da TV Brasil.